Olá, eu sou Márcia Médio, vidente sensitiva e clarividente. Hoje nós vamos falar sobre a cabala do fundo do poço. Então, essa temática vamos se referenciar, né, gente, em Êxodo 14, o desespero dos povos de Israel. Estavam então naquela transmigração e o Moisés ele adentra no mar, ele sai do Egito, leva todos com ele e sai do Egito. Lá no Egito ele começa a passar, fazer por um caminho muito mais difícil, que era o caminho que estava em direção ao Mar Vermelho. E nesse momento um monte de povos gritando, porque ele tinha povos, segundo consta, Moisés tinha povos até etíopes junto com ele. Então era uma grande manifestação de grandes nações ali. Não eram povos com núcleo somente hebreu, ele tinha várias denominações. E isso veio acrescentar uma coisa muito peculiar naquele momento ali. Porque todos eram escravos, tinham nascido de outra escravidão, não sabiam que era outra vida, outra tonalidade de vida. Então eles diziam, entre morrer no deserto e morrer nas mãos do faraó, comendo e vivendo uma vida confortável, entre aspas, eu prefiro morrer na mão do faraó. E aí começou uma revolta, um burburinho de lá para cá, de cá para lá. E nesse momento, Moisés foi a Deus e interpelou Deus, né? O que queres, Moisés? O que queres, né? O que queres? Aí Moisés pediu, Senhor, eu quero eu quero passar aqui, eu quero sair. Qual é a situação? O que está acontecendo? Nos ajude, desesperado. E a ordem do Senhor foi marchem, dará ordem a teu respeito em todos os teus caminhos. Isso quer dizer uma grande fração, uma pequena palavra denominando um grande significado. E esse significado está intrínseco dentro do Salmo 91, porque somente aos teus anjos dará ordem a teu respeito. E a ordem que Moisés, entre aspas, recebeu de Deus foi marchar. Isso muda tudo. Coloca Moisés no patamar de anjo, que é o que significa. Então ele tornou-se um anjo físico, ou seja, um instrumento de Deus naquele momento ali, do Senhor. Eu sou o que eu sou, Deus, né, a força de Elohim, e ele foi entrando pelo Mar Vermelho. Quando ele adentra pelo Mar Vermelho, tá até o pescoço a água. E olha a fé, até o pescoço a água e de repente o mar começa a se abrir. Então nós temos situações que estamos no fundo do poço e que não podemos ter muitas vezes como sair dessas situações. É onde você chegou a um estado de fundo de poço, onde você não tem mais para onde ir, nem para a direita, nem para a esquerda. E essas situações você acha que são limitativas. Não são limitativas, né? Dependendo da sua capacidade de fé, da sua predisposição, da sua iniciação à fé, né? Porque a fé é decrescente, a gente busca de maneira conforme a nossa necessidade, mas ela é intrínseca porque ela mostra que há um desenvolvimento ali. E o desenvolvimento daquele momento ali foi que Moisés acreditou que estava sendo uma situação muito difícil, que ele precisava do Senhor emergencialmente. O que queres, Moisés, né? Então, naquele momento ali, Deus falava com ele diretamente e veio uma grande escuridão quando Deus falou, antes de marchar. O que aumenta a nossa teoria, não é uma teoria, mas é uma situação que está em Êxodo 14, mais uma situação da manifestação do divino, que é a manifestação da escuridão, é a manifestação do oculto, a manifestação da terra. Então Deus é treva, Deus não é luz. Os filhos da luz são os filhos de outra denominação, os Ruahá, que são de outra denominação. Os filhos das trevas são os filhos de Deus, praticamente, são os filhos da luz, porque Deus sempre se manifesta com uma treva intensa e possivelmente pode ter sido feito na transfiguração de Jesus, onde ele transfigurou-se e antes de morrer veio uma treva intensa.
Então isso mostra uma ligação, né, possível com o pai, né, nessa situação. E sempre essa manifestação ocorre a uma manifestação divina. Então Deus é o Deus do oculto, é o Deus do silêncio, é o Deus do espaço, é o Deus do acongolês, do mistério, e é o Deus, né, Malf, que trata com mansidão. Então nós podemos entender que através dessa situação nós podemos alcançar. E quantos não tiveram essa situação estão com o pescoço até atolado e tendo que provar sua fé. E isso é fé. Deus, marche, e o mar foi se abrindo. Então o fundo do poço, às vezes, é um recomeço, é uma sensibilidade para você alcançar o nível de fé e o nível de predisposição naquele sentido. Obrigada por sua atenção. Eu sou Márcia Videm, eu sou Márcia Profetiza.